A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Eu venho aqui trazer uma mensagem já conhecidas. Tem pessoas que já conhecem, que já leram, que já ouviram, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. A cada momento que a gente lê a palavra do Senhor, a gente entende de forma diferenciada. É porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Tá certo, amados? Então vamos lá. Mateus, no capítulo 25, verso 1 até o 13, vamos ler e meditar na palavra do Senhor. É a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Glória a Deus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 5 nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o quê? Consigo o azeite. Não levaram o azeite consigo. As nécias não levou para repor. Mas, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Sai ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Oh, Jesus! Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, o reino do céu é semelhante, como o Senhor diz aqui na palavra. As virgens, as lâmpadas, o noivo. As virgens, no versículo 2, já diz que 5 dentre elas nécias e 5 prudentes. Já havia uma separação no meio do povo de Deus. Elas eram virgens, eram puras, sim. Elas estavam ali em prol de encontrar-se com uma pessoa só, que era o noivo, sim. Semelhante a Jesus, sim. Mas dentro dela já havia uma separação. Qual era a separação? Uma era nécia e a outra era prudente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no meio de nós sempre vai existir a nécia e a prudente. Aquelas que estão ali ligadas e antenadas no Senhor, e aquelas que estão ali por estar, até mesmo tentando atrapalhar a prudente. Sempre no meio do povo de Deus vai haver a nécia e a prudente. E nós que temos que vigiar e nos enquadrar em sermos as prudentes.
e vigiarmos para que não possamos nos tornar nécia ou que as nécias venham nos corromper, para que nós venham perder a nossa lâmpada, venham perder o nosso azeite, que é a presença do nosso Deus. 5 delas eram prudentes, 5 nécia. Já havia uma separação. E as lâmpadas, as nécias, ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas tinham uma lâmpada, mas não tinha presença. Elas estavam ali, elas eram virgens, ela tinha lâmpada, mas não levou azeite. O que significa o azeite? A presença do Espírito Santo. E quantas de nós, se nós não vigiarmos, perderemos esse azeite? No dia a dia, na agonia, no desespero, no desatento, na falta de priorizar o mais importante, que é estar aos pés do Senhor, a qualquer momento, podemos perder esse azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. As prudentes, elas se preocuparam em levar o quê? Para reposição. Elas não deixaram, como é que eu posso dizer? Não esqueceram de levar reposição. E há momento, queridos irmãos, que nós precisamos repor. Há momento que nós estamos caídos, sim, estamos entristecidos, sim, mas não estamos vencidos. É momento da gente o quê? Refletir, não. Eu estou me afastando de Deus. As minhas atitudes estão tirando de mim o azeite, que é a presença, que é o Espírito Santo. Então eu tenho que me repor, eu tenho que buscar, eu tenho que perseverar, eu tenho que descer, eu tenho que orar mais, que ler mais a palavra, para que eu venha adquirir mais unção, mais azeite. A prudente se preocupou em estar repondo o azeite, mas a nécia não se preocupou. Já achou, não, eu já estou com a lâmpada, eu já estou com tudo. E muitas são dessas pessoas. Eu já tenho o título, eu tenho tudo, eu já estou salva. Eu me batizei nas águas, eu estou salva. Não, irmãs. Temos que ter a reposição diária. Temos que ter o zelo diário. Temos que estar preocupada não só ter a lâmpada, mas sim ter o azeite para repor a lâmpada, que é a presença do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? As prudentes levaram, além das lâmpadas, o azeite. E quando o noivo voltou, e o noivo tardou, muitos dizem que Jesus tarda, mas não falha, né? O noivo tardou de chegar, a prudente estava preparada, mas as nécias não estavam. As nécias só estavam só com a lâmpada, mas faltava o azeite. E tardando o noivo, todas foram o quê? Todas adormeceram, olha só. Adormeceu tanto a prudente como a nécia. Então ninguém está livre de adormecer. Ninguém está livre, como diz a palavra. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. É isso aqui. Tanto a prudente como a nécia adormeceu porque o noivo tardou. Então é natural que tem momento que a gente adormeça, mas não vai ficar prostrado. Tem outra palavra que fala sobre isso. Que o justo pode até cair, mas não fica prostrado. Se levanta, reconhece que precisa do azeite, da presença, buscar. Elas adormeceram todas juntos, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Quem ouviu o grito? Tanto as nécias como a prudente. Todos irão escutar o som da trombeta. Naquele grande e poderoso dia, todos irão ouvir o som da trombeta. Tanto as nécias como as prudentes. Eita, Jesus! Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas eram as virgens. Elas estavam de roupas brancas, elas estavam todas preparadas, mas tinha uma separação. 5 era prudente e 5 era nécia. O joio e o trigo faz o quê? Cresce junto. Aleluia. Mas quando o noivo chega, é ele que vai separar. E nesse momento o noivo chegou e separou. Como tá a clamufagem, né? De religiosos, de cristão, de falsos cristãos, verdadeiros cristãos, tá tudo junto,
tudo achando que está adorando o mesmo Deus. Mas no meio de nós existe o quê? As prudentes e as nécias. Os prudentes e os nécios. E nós só vamos descobrir isso quando o noivo chegar. Quando o Rei da Glória chegar, é que vai haver a separação. Que nós possamos vigiar nesse ponto. Possamos ficar ligadinho com o Senhor para reconhecer quando estamos sem o azeite, sem a presença, em descer, em buscar, em perseverar. A realidade é reconhecer. Porque tem pessoas que estão longe de Deus, mas o eu dela, o achismo dela, eu estou bem, eu estou ótimo, mas é uma pessoa que só a misericórdia do Senhor. Só quando o noivo chegar mesmo, já que não houve ninguém, quando o noivo chegar, queridos irmãos, não vai ter mais jeito. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. E aí? Quantas são as pessoas que querem roubar o teu azeite? Quantas são as pessoas que querem acabar com a tua fé? Quantas são as pessoas que querem te matar espiritualmente? São muitas, irmãos. São muitas pessoas, são muitas que o diabo investe para te derrubar, para me derrubar, para me acusar, para te acusar, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não é de Deus. Mas, meus irmãos, a árvore se conhece pelos frutos. Não é em eu falar bonito para você, não é em eu saber pregar, não é eu saber cantar que vai mostrar que eu sou de Deus, não. É os meus frutos. Os meus frutos, porque falar bem do Senhor é fácil, porque o Senhor é maravilhoso. Falar da palavra do Senhor é muito fácil. Basta ler, meditar, que o Senhor dá a direção. E muitos são estudiosos, estudou para aquilo e sabe muito bem se expressar. Eu não estudei, só a misericórdia do Senhor. Mas no versículo 9 é a chave. Nós já vamos encerrar. Mas as prudentes responderam: não. O que as prudentes receberam? Não. Diga não para aquilo que vai te afastar de Deus. Diga não para tudo aquilo que vai te tirar o teu azeite. Diga não para essas pessoas que querem acabar contigo, com a tua vida espiritual, que é o mais importante. E às vezes você sabe que a pessoa é má, sabe que a pessoa quer o seu mal e está ali andando junto, escutando as palavras de derrota, machucando o seu coração. Não, diga não. As prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Não vou te dar o meu azeite. Mas tem cristão que não sabe dizer não. Tem cristão que só quer ouvir sim. Tem cristão que se eu escutar um não, diz: pessoa é miserável, não vale nada. Tem momento que temos que dizer não. Porque o próprio Senhor Jesus disse não para Moisés. Deus disse não para Moisés. Moisés, você não vai herdar a terra que eu te prometi. Você não vai entrar. E Moisés não entrou. Quem era Moisés? Quem somos nós hoje para não escutar o não? Ide, vá comprar seu azeite. Vá comprar, você não se interessou para trazer. Você não se interessou para carregar, só trouxe a lâmpada. Não, vá comprar. Ide antes. Aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, ligadas, atentas, em vigilância, fez o quê? Entraram com ele para as bordas. E fechou o quê? A porta. Fechou a porta. E a porta que Jesus fecha, ninguém abre. E a porta que Jesus abre, também ninguém fecha. Mas naquela ocasião, naquele momento, a porta foi fechada. Entrou as prudentes, mas a nécia ficaram de fora, batendo. Por quê? Porque não vigiou antes. Então, assim será a vinda do Senhor. É semelhante, ele fez uma parábola para que hoje nós viemos vigiar sobre isso e entender que vai chegar um tempo, vai chegar esse tempo, que só vai entrar as prudentes. Só vai entrar quem se preocupou em guardar a sua alma. Só vai herdar o reino dos céus aquele que aqui na terra negou suas vontades, seus desejos, seus prazeres e vigiou. Guardou o seu azeite. Guardar o azeite, queridos irmãos, é guardar o Espírito Santo. É zelar por ele. É prezar a presença dele em nossas vidas. É guardar o azeite.
é ser prudente. Porque vai chegar o momento que a porta vai se fechar. A porta da graça vai ter o dia que vai se fechar. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não há mais como clamar. Vai ter momento que não há mais como clamar. Não há mais como bater. Hoje ele diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas vai chegar um tempo que ele vai fechar a porta. E ele vai responder, em verdade vos digo que não vos conheço. Não te conheço, Nécia. Não te conheço. Você não guardou minha palavra. Você não guardou meus ensinamentos. Você não se preocupou com o Espírito Santo que habita em ti. Você não cuidou dele, você não zelou dele. Você não vigiou o falar, o pensar, o abrir de boca. Não. Então eu não te conheço. Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Que palavra difícil, irmã, de ouvir. De um ser humano, imagine do nosso Deus. Você ouvir isso de um ser humano, de um ente querido, de alguém, é difícil. Imagine naquele grande dia. E esse eu não vos te conheço, tem alguém te esperando atrás já. Eu te conheço, eu te quero cá comigo no fogo eterno. É duro, irmãos, mas é a realidade. Então, vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora. Então, o dia e a hora de cuidar do azeite. O dia e a hora de se preparar para a vinda do noivo é hoje. É agora. É todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos que esmagar a nossa carne. Que fazer que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Que não seja a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficou longo o áudio, mas quem ouvir até o final, diga um amém, diga um glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.